Bom dia aí, meus amigos, vocês aí que fazem parte do canal Futebol Imparcial. Eu sou José Antônio, o responsável por este canal, e estou aqui agora para conversar com vocês, depois de ter assistido alguns canais falando sobre o Botafogo. A falação nesta manhã corre toda envolvendo o empréstimo do Jefinho para o Lyon. E muita gente falando muita coisa sobre esse empréstimo. E eu queria falar a minha posição, dar a minha opinião sobre essa transação. Antes de falar sobre a transação do Jefinho, para complementar sobre a transação dele, eu quero falar sobre outros jogadores. Nós no passado, antes do CSAF, nós perdemos, por exemplo, o Marcelo Benevenuto, que havia sido emprestado para o Fortaleza e depois foi confirmada a venda por apenas 3 milhões de reais. Embora ele vinha com aquelas problemas com o Botafogo, o Marcelo Benevenuto valia muito mais do que 3 milhões de reais. Tá? Nós tivemos venda de jogadores que não tinha como necessidade de vender com aquele preço. Nós perdemos um jogador que vinha como craque, também saindo de um clube pequeno do Nova Iguaçu, que era o PV, lateral esquerdo, que vinha despontando com uma grande revelação como lateral esquerdo do Botafogo, e de repente o Internacional se interessou e arranjou uma transação lá e acabou indo para o Internacional por apenas 2 milhões de reais. O que vocês acham disso? Isso aí tudo foi antes da SAF. Então o que acontece? Nesta época o Botafogo vendia jogadores que precisava de grana para investir no clube. O clube estava, vamos dizer a verdade, em decadência. Estava caindo, estava sem condições de pagar jogadores. A situação do Botafogo estava difícil. E não foi só esses dois não, teve outros que agora não me falha a memória agora, mas que saíram também, como aquele centroavante que veio do Serra Macaense, aquele escurinho, aquele magrinho, eu esqueci o nome dele agora. Aquele escurinho que foi para o Atlético Paranaense. Ele também saiu do Botafogo muito pouco, se eu não me engano, foi por 2 milhões também. Vinha jogando, metendo gol no Botafogo. E o Atlético Paranaense se interessou e acabou, fizeram uma transação lá entre Serra Macaense e Atlético Paranaense e acabou o Botafogo perdendo o jogador. Tá? Agora, o Botafogo virou SAF. O Botafogo agora é sociedade anônima, o Botafogo agora é uma empresa. E como empresa, para quem não sabe, como empresa, a empresa quando investe em alguma coisa, ela quer lucro. A empresa quando ela investe, ela quer lucro, ela quer retorno. Por exemplo, eu tenho o supermercado, não precisa eu tenho não, existe o supermercado. O supermercado, o lucro dele é o produto que ele vende. O lucro que ele tem é com o produto que ele vende, é que é o lucro dele. Tá? Eu fui construtor de uma indústria de lajes pré-moldada por 12 anos. E ali eu fazia tudo para ganhar meu dinheiro. Meu dinheiro, o que acontecia? Trabalhava duro para fazer aquelas vigas ali, mas não era para guardar as vigas não. Era para vender as vigas para ganhar dinheiro com elas. Então ali era o meu lucro. Era o produto que eu produzia, eu vendia e ganhava o meu dinheiro. Hoje não é diferente. Hoje o Botafogo é uma empresa. O John Textor comprou o Botafogo, mas se você não sabia, eu desde que foi vendido para o John Textor, eu sei que isso ia acontecer. O John Textor, quando comprou o Botafogo, ele comprou querendo fazer do Botafogo um grande clube da América do Sul, mas também como um produtor de produtos para que obtivesse lucros. Tá? Para que obtivesse lucros. Mas não só lucros, por exemplo, tem jogadores de Botafogo que não estavam em condições de jogar e que foram cedidos, por exemplo, para o Molenbeek da Bélgica, quase bem dizer de graça. No caso do Barreto,
agora, ultimamente, agora o Klaus, entendeu? E outros da base lá que foram também, mas jogadores que, se ficam no Botafogo, não ia ter condições de continuar jogando, que não ia ter vaga no time principal. Ia acabar sendo emprestado para times pequenos por aí e se acabando aí. Então, acabou ele emprestando para esses times lá de fora, para o Molenbeek. Tá? O Jefinho, um jogador que nem por base não passou, porque já começou jogando futebol, se eu não me engano, com 19 para 20 anos, lá no Resende. Ele não passou por base, ele de repente começou a jogar no Resende já adulto, já maior de idade. E se consagrou como um grande craque, veio para o Botafogo e mostrou ele ser um craque de bola. Mas até quando esse craque? Até quando? Quantos jogadores que começam desse jeito e depois, por não saber exercer a sua profissão, né? Exercer a sua profissão, exercer assim, o direito de poder zelar pela sua profissão e ganhar um bom dinheiro. Quantos deles aí que ganham um bom dinheiro depois se acabam na lona, se acabam sem nada, porque não tem juízo? Então o Jefinho é um grande jogador. Eu, como torcedor do Botafogo, há 65, quase 66 anos, que eu sou torcedor do Botafogo, desde os meus 8 anos de idade. Então, eu tenho visto muita coisa nesse Botafogo, e posso falar de cadeira para vocês, que isso aí não vai acabar com o Botafogo, não. Tá? Não vai acabar com o Botafogo, não. O Botafogo tem outros jogadores aí que subindo e que vão dar alegrias ao Botafogo. A torcida dizer que vai desfazer do sócio torcedor por causa disso, eu acho errado, eu acho que não é o motivo para isso. Não é motivo para isso. Nós temos que dar crédito ao John Textor, porque ele é um empresário, ele sabe o que está fazendo. O Jefinho, pelo que me foi falado hoje, não foi falado realmente das cifras. Eu ouvi agora há pouco o canal do TF, o Thiago Franklin, não foi falado das cifras, mas pelo que falou o TF, não foi uma venda ruim, não. Não foi um empréstimo ruim, não. O Botafogo está levando uma grana boa nesse empréstimo. Tá? Sem falar que o Jefinho está indo pro Lyon, mas o Jefinho não pertence ao Lyon, ele está indo, se eu não me engano, com passo fixado. Por enquanto eu não posso dizer a vocês que ainda não sei qual é o valor. Mas ele está indo e fora o empréstimo ainda tem algumas coisas lá que rolar lá para fazer muitos gols, jogar muitos jogos, e vai ter algumas coisas que o Botafogo vai ganhar dinheiro por fora ainda. Tá? Então o Botafogo está levando uma grana boa pelo empréstimo, ele continua pertencendo ao Botafogo, tá bom? É claro que essa grana boa tem que ser dividida com o Resende, porque o Resende é dono de 50%, e se ele performar lá e jogar muita bola mesmo, aí o Leão vai ter que pagar a grana que foi dada como passo fixado para o Botafogo. E o Botafogo está ganhando dinheiro com isso. Pelo menos está sendo venda boa, gente. Bota uma coisa a pensar, quantos jogadores saem do Botafogo de graça? Pelo menos agora, com o John Textor já está sendo jogador com uma boa venda. É claro que hoje saiu pro Lyon, mas amanhã pode sair para outro clube. Entendeu? Eu, por exemplo, tem coisas que acontecem nesse time que às vezes eu sou contra. Por exemplo, o Botafogo tem coisas que acontecem aí por causa do técnico. Eu gosto do Luiz Castro, mas não gosto de certas coisas, o jeito dele agir, como é que ele faz. Eu não entendo, sinceramente eu não entendo isso aí. Que o jogador não faz parte do esquema, o esquema do Luiz Castro, aí não pode jogar. Caso do Erisson. Poxa vida, o Erisson era o substituto de primeira para o Tiquinho Soares. E isso se não tomasse a vaga do Tiquinho Soares. O Erisson joga muita bola. Como um atacante, como centroavante, ele é um ótimo jogador. Rompedor, trombador, cara que tem porte físico, entendeu? Encara mesmo, cai para dentro mesmo. Aí de falar que vocês não devem ter esquecido aquele gol que ele fez lá em Brasília contra o Flamengo, no Campeonato Brasileiro ano passado, que o nosso safado lá, que até hoje não pagou o Botafogo, que é o Ilharão, foi fazer uma jogada e se deu mal, perdeu o equilíbrio,
O Erisson tombou a bola dele, ele correu atrás do Erisson, não conseguiu alcançar o Erisson. Erisson foi, deu um come no zagueiro e meteu a bola lá no cantinho, na esquerda do goleiro do Flamengo, e fez o gol, e o Botafogo venceu de 1-0. E fora isso, se eu não me engano, foi contra o Fluminense também, ano passado. 2 gols dele contra o Fluminense, no Campeonato Carioca, do ano passado, se eu não me engano. 2 gols dele. Então, gente, o Erisson é um bom jogador, é uma boa opção como reserva para o Tiquinho Soares. Mas o Luiz Castro não quer, porque diz que não tem, não entra, não encaixa no esquema de jogo dele. Ah, peraí, gente. Que esquema é esse? Ele é jogador. O interessante é que ele é jogador. Então, Erisson é uma coisa que acontece que eu fico triste. Eu fico mais triste com a ida do Erisson para o São Paulo, porque o São Paulo, quase todo jogador que sai do Botafogo para o São Paulo, chega no Botafogo, no São Paulo, ele se acaba. Pode, de repente, o Erisson estar indo para o São Paulo e nós perdendo o Erisson, porque o São Paulo, aconteceu isso com aquele goleiro, Cid, eu acho que é Cid, que era, se não me engano, veio da Portuguesa para o Botafogo, e depois foi embora para o São Paulo. Lá no São Paulo se acabou o cara. Juninho, zagueiro do Botafogo, jogava um bolão no Botafogo, o São Paulo se interessou, comprou ele, levou ele para lá. Depois, no final, acabou o contrato dele lá e ele para o São Paulo desfez. O cara que não perfumou no São Paulo. Veio para o Botafogo novamente como craque e jogou mais um tempão no Botafogo. Então, Juninho e outros jogadores que saíram do Botafogo. Outro, aquele lateral esquerdo, que saiu para a Serra de Nova Iguaçu, parece também. Eu esqueci o nome dele agora, um que tinha um cabelão grandão, que jogou para uns tempos atrás, estava jogando no Internacional, e agora, se eu não me engano, ele está jogando no Avaí. Está no Avaí. Se eu não me engano, não, ele está jogando no Avaí, com o lateral esquerdo. Era um grande jogador, chegou até a ser convocado para a seleção pelo Botafogo. E o São Paulo se interessou, e lá no São Paulo acabou com o São Paulo, não perfumou. Foi, jogou um bom tempo no Grêmio, não sei se jogou, parece no Atlético Mineiro também. Sei que andou andando em uns clubes aí, e agora está lá no Avaí. Mas já está com seus 30 e poucos anos também, entendeu? Mas é um jogador que também não perfumou. Então o São Paulo estraga jogadores que saem do Botafogo para lá. Tá? E outra coisa, muita gente está falando que o Botafogo não deveria emprestar o Erisson para o São Paulo, que está ajudando o clube a se montar para poder disputar o brasileiro, e o São Paulo é um adversário do Botafogo no Campeonato Brasileiro, no Brasileiro, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Gente, coloca uma coisa na cabeça, o Botafogo emprestou o Erisson para o São Paulo. O São Paulo vendeu 2 jogadores para o Botafogo, Tietê e o Lucas Perry, goleiro. Não veio do São Paulo para aí? Pô, gente, vocês só pensam em vocês, não pensam nos outros, não? Pô, o time emprestou os 2, ele vendeu os 2 jogadores para o Botafogo, e agora o Botafogo não poderia emprestar o Erisson para eles? E foi por uma grana boa, foi emprestado por 2 milhões até o final do ano. Foi um bom negócio. Se não perfumar, volta, vai sair do Botafogo. E tem contrato com o Botafogo até o final de 2025. Então vamos esquecer essas coisas que estão acontecendo. Vamos esquecer, vamos pensar o seguinte, vamos focar no time do Botafogo. Nesse time que o Botafogo tem. O Botafogo contratou um grande jogador, um grande zagueiro, que é o Segovia, ou Segovia. Na verdade, eu posso dizer para vocês o seguinte, se tivesse que ler, tivesse que falar a palavra certa, eu ia dizer que o nome dele é Segovia. Certo? Vocês podem... Eu não sou professor de português, não tenho estudo, mas de português eu entendo um pouquinho, porque a gente tem que, para falar, a gente tem que entender um pouquinho de português, eu leio muito. Então, Segovia, porque ele não tem nenhum acento no nome dele. Para ser Segovia, ele tinha que ter um acento no O. Segovia. Tá? Um acento numa frase, numa sílaba mais tônica, uma sílaba mais forte. Não tem nada disso. Não tem acento nenhum. Então, para mim, é Segovia. Quem está falando Segovia, para ele está falando errado. E se o Segovia disser que o nome dele também é Segovia, está errado. Tá? O nome dele, no certo, porque está escrito, pelo que eu estou vendo está escrito, é Segovia. Agora, se por um acaso estiver errado, que não estou colocando acento, se colocar acento aí, eu volto para lá. Segovia. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos torcer para que o Botafogo possa vencer hoje o Fluminense, que vai jogar hoje com o Botafogo, às 6 horas da noite, no Maracanã. E se o Botafogo conseguir passar para o Fluminense, olha só as coisas como é que está.
O Botafogo jogou o primeiro jogo com o time B, perdeu de 1-0 para o time lá de Angra. Foi jogar contra o Volta Redonda. Volta Redonda não é um mau time, jogou bem. O Botafogo conseguiu, venceu de 2-1. O jogo contra o Vasco foi transferido, se não me engano, para dia 16 do mês que vem, e jogou contra o Madureira. Agora, pensa bem direitinho vocês. Esse time do Botafogo está ruim? O Fluminense jogou contra o Madureira, venceu de 1-0. Certo? O Vasco jogou contra o Madureira, em São Januário, empatou de 0-0. O Flamengo foi com seu time titular lá para Cariacica. E não foi com reserva, não foi com titular, porque lá ele foi pago pela prefeitura de Cariacica, que convida eles, pagam eles para eles se exibirem lá. Eles ganharam grana para poder ir para lá. Ele não ia levar time reserva, que não podia. Podia até mesclar, mas levar time reserva só não. Então ele foi para lá com o time titular dele. E o time reserva do Flamengo é como se fosse um time titular. Para dizer a verdade, o time reserva do Flamengo é quase melhor do que o time do Botafogo, do Fluminense e de outros mais. Tá? Então foi com o time titular e chegou lá, empatou de 0-0 com o Madureira lá em Cariacica. Botafogo jogou contra o Madureira na Ilha do Governador e venceu o jogo de 2-0. Teve chance de fazer até mais. Então é o seguinte, nessa quesita aí o Botafogo está melhor do que os outros. Só foi ruim porque jogou com o time B contra o Audax, lá em Angra, e perdeu de 1-0. Talvez se fosse o time titular, tivesse ganho. Mas não tinha como titular porque tinha poucos dias que os jogadores titulares estavam de férias, já estavam tirando férias ainda, e não tinha como. Então, é desse jeito aí. O Botafogo não está ruim, o time do Botafogo. O Botafogo trouxe Carlos Alberto, que era do América Mineiro, jogando bem, estreou bem. Marlon Freitas, que foi criado pela base do Fluminense, estava lá no Atlético Goianiense, e o Botafogo comprou o passe dele, aliás, veio de graça, tá? Assinou um pré-contrato no Botafogo, esse ano assumiu, jogou bem. E o Segovia, que eu digo que é Segovia, jogou também e jogou bem pra caramba, tá? Jogou bem pra caramba. Ele não perdeu um passe, todos os passes dele foram perfeitos, tá? Teve boas interceptações de bola, jogou muito bem. E já jogou bola ainda, no ataque ainda. Então, o Segovia é um ótimo jogador, uma ótima aquisição que o Botafogo teve. E eu creio que nessa saída do Jefinho para lá, vai vir outro jogador aí no lugar. Eu tenho certeza que o John Textor não vai deixar o Botafogo quebrado. E a falta do Jefinho não vai quebrar o Botafogo não. Tá? Porque Jefinho não ganha jogo sozinho não. É um que vai ser substituído. Se ele sai, mas vai entrar alguém no lugar dele. Então, não vamos chorar, não vamos reclamar. E você que é torcedor e que paga o seu sócio torcedor, continue pagando. Eu não pago não, porque eu tenho 73 anos de idade, vou fazer 73 anos de idade, sou isento, não preciso pagar mais nada. Então não pago porque não tem necessidade. A minha idade fica pagando sócio torcedor. Nem no Maracanã não tenho ido, por causa da minha idade. Estou querendo ir, mas já convidei um primo meu, um sobrinho meu, por ir comigo, porque eu não quero ir sozinho, mas ele não quis. Eu quero até aí, que o dia que eu for no estádio, eu quero fazer um vídeo dentro do estádio, assistindo o jogo, tá? Então, eu peço a vocês, não esqueça não desista do Botafogo não desista de sócio torcedor não, continue com o seu sócio torcedor e continue apoiando o Botafogo, porque tem outros jogadores aí, tá? Tem outros jogadores aí, tem o PK que foi comprado, tá? Tem o PK agora que foi comprado, a maior compra do Botafogo, o jogador mais caro que o Botafogo já pagou até agora, foi comprado, tá aí, e se por um acaso ele vinha jogar o jogo que ele jogou, no último jogo agora, jogou muito bem, e se ele jogar a bola que ele está jogando, continuar jogando mesmo, daqui a pouco é outro que vai sair para outro clube de fora. Então vamos torcer para que esses jogadores cresçam e ajudem o Botafogo. Pô, o Botafogo está com ótimos jogadores, PK, Tietê, não precisa nem falar, Vitor Cuesta, melhor zagueiro pela esquerda. Pô, lateral Marçal.
Pô, o Rafael parece que agora está começando a jogar, então vamos torcer, tá? E outra coisa, antes de vocês dar a sua opinião, digite ali a tua opinião ali embaixo, antes da opinião, vai ali e dê o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito, ative o sininho e toque em todas para você receber notificações e depois compartilhe com seus amigos, ajude esse canal. Olha, eu não sou contra o Botafogo, eu sou um torcedor e não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou o que sou, tá? Se eu tiver que ser mais, será com o tempo, eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. Eu sou o menor de todos, eu sou o menor de todos e quero ver o Botafogo lá em cima, tá? E quero que todos vocês que fazem parte desses canais aí, falando sobre o Botafogo, que vocês pensem direitinho no que está acontecendo e depois vocês me digam lá no canal quem é que falou a verdade, eu ou vocês. Porque isso que está acontecendo aí vai ser para a melhora do Botafogo, tá? Muito obrigado, um bom dia, um ótimo domingo para vocês. E não se esqueça, esse hoje, para mim foi o pré-jogo. Eu só não dou para vocês a escalação dos jogadores porque eu não tenho bem dizer, só vou dizer mais ou menos para vocês. Lucas Perry, provavelmente, ou Daniel Borges, ou o Rafael. Adrielson, que também já está sendo olhado aí pelos times de fora. Vitor Cuesta e Marçal. Meio campo, provavelmente, Tietê, PK e Danilo Barbosa. Eu esqueço, quase que falei Danilo Barcelo. Sai, vai. Danilo Barbosa. Tá? No ataque, provavelmente, Tiquinho, e os outros vocês colocam aí que vocês acharem, tá? Então é o seguinte, esse time tem tudo para ganhar o Fluminense e vamos torcer para que isso aconteça, tá bom? Bom dia, ótimo domingo. Não se esqueçam, se inscrevam no canal e dê o seu like. Me ajude. Ok? Firme? Todo mundo, fique com Deus. Um bom domingo. Um abraço.